Oi pessoal, meu nome é Laura Braga, sou a dona do blog Provável Escritora e eu vim mais uma vez com os livros. Era pra eu voltar só em abril, mas eu li muito em março. Era pra eu voltar só em maio, na verdade, né? Mas eu li muito em março, então eu vim falar um pouco dos livros. Hoje eu estou aqui com presenças ilustres, o Harry Pug, o Official. Estamos no Sofá Novo, a Pandora Braga, a Official. E é isso, vamos. Se você não assistiu os outros vídeos, é só procurar aqui no canal. Vamos começar. A maioria dos livros que eu li esse mês foi no Kindle, né? Então não vai ter muito pra mostrar aqui. Só tô com um livro, na verdade. Enfim, vamos lá. Eu vou colocar a foto aqui. O primeiro livro foi o Loucos por Livros, de Emily Henry, né? Uma autora estadunidense. O livro foi publicado em 2022. Uma vez a Nora tem uma reunião de negócio, né? A Nora, ela é agente literária e ela tem uma reunião de negócio para vender um livro para um editor. E aí ela vai na reunião com o Charlie e ele é super grosseiro com ela e não termina bem essa reunião. E aí a irmã dela chama ela para fazer uma viagem para uma cidade onde se passa esse livro, né, que ela tentou vender pro editor. E lá ela reencontra o Charlie. Eu achei bem legal o livro, assim, eu gostei bastante, achei eles muito fofos. E é isso. O segundo livro foi o Até o Nascer do Sol, da Larissa Monteiro. Ela é uma autora brasileira. O livro foi publicado em 2024. E ele vai falar sobre o Mac e a Peppers, né, que são melhores amigos. E eles se apaixonam, depois ela some da vida dele e reaparece. E assim, eu achei que ela gastou muito tempo na primeira parte e depois ficou meio corrida, assim. Por isso, sim, mas eu achei bem legal, bem tranquilo, bem leve de ler. O terceiro livro foi O Encontro com Holly, de Brittany Cherry. É uma autora estadunidense. O livro foi publicado em 2023 e ele conta a história da Holly e do Kai, que são vizinhos, né? A Holly foi abandonada no altar e quando ela decide começar a namorar, o Kai vai ajudar ela, né, a entrar nos aplicativos de relacionamento. Eu gostei muito, foi meu favorito do mês, eu achei eles muito, muito fofos. E assim, eles começam se odiando porque ela já tá com a cara enfiada no livro, eles barram nele. E, enfim, eu gostei muito, eu recomendo. O próximo foi A Ilha, do Adrian McKinty. É um autor britânico, o livro foi publicado em 2022, é um suspense, né? E é uma família fazendo uma viagem para a Austrália, a mulher, o marido e os 2 filhos dele, né? Eles estão fazendo uma viagem para a Austrália e aí eles descobrem a ilha holandesa. Eles conseguem, que é uma ilha, assim, uma propriedade particular, só que um dos membros da família permite que eles entrem. E aí quando eles chegam lá, eles atropelam uma menina, ela acaba morrendo e eles, desesperados, escondem o corpo. E aí, antes que eles possam sair, descobrem, né, que o corpo da menina, descobrem que foi eles que mataram. E o povo fica muito puto e pega o marido dela. E aí ela vai começar a fugir com as crianças. Assim, eu esperava mais. Eu achei que ia ter uma coisa super... Nossa, porque ele pinta como se os moradores da ilha fossem as pessoas mais cruéis do mundo. E, na verdade, eles estão tentando se defender, que eles se sentiram atacados. Eu vejo que ele tenta passar uma imagem meio... não sei, muito brutal das pessoas da ilha. Como se a família que entrou lá não tivesse feito nada demais, assim. E eles estivessem, tipo, exagerando. Enfim. O próximo livro foi O Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho. Ela é uma autora brasileira. O livro foi publicado em 2022 e ele vai contar a história da Lari e
do Pedro, né? Que eles têm, as famílias deles são rivais e a família dos dois tem confeitarias e a Lara e o Pedro se apaixonam. É um livro muito fofo, cheio de sotaque, se passa em Olinda. E assim, é muito gostoso assim, ouvir eles falando, quase ouvir não, eu falei ouvir até, porque realmente parece que a gente tá ouvindo realmente eles falando. Então eu achei muito gostoso de ler e eu recomendo. O próximo livro é o Minha Vida Não Tão Perfeita, né, da Sophie Kinsella, uma autora britânica. O livro foi publicado em 2017. Ele vai contar a história da Cat, né? Ela nasceu no interior da Inglaterra e ela sempre tinha o sonho de morar em Londres. Então ela vai morar em Londres, arruma um emprego numa agência de publicidade e aí ela começa a ajudar o pai dela e a madrasta. Eles vão fazer tipo um acampamento chique na casa onde eles... Um acampamento não, a pousada chique na casa que eles têm, né, no interior. Enfim, aí quando a Cat ela é demitida, ela fica indignada e tal, e ela tava rolando um clima com o chefe lá, e ela fica indignada, dá uma bronca nele, na chefe dela, fala que eles não estão nem aí pra ninguém. Enfim, e aí ela vai passar um tempo com o pai e a madrasta. E aí, quando essa chefe dela aparece lá nessa pousada dos pais dela, ela começa a pregar peças na chefe dela. Até que ela percebe que ela não é quem ela pensava. Que não é aquela pessoa tão snob, arrogante. Enfim, eu achei que o livro ficou mais focado na chefe do que na própria Cat. Achei também muito infantil as coisas que ela faz com ela, assim. Mas, enfim, eu achei que podia dar um enfoque maior na própria Cat do que na chefe. Mas eu gostei, achei um livro divertido. O próximo livro foi o Mindhunter Profile, do Robert Ressler e do Tom Shechtman. São autores estadunidenses, né? O livro foi publicado em 1992, assim como o Mindhunter, né, do John Douglas. Ele vai falar sobre as entrevistas que o Ressler fez com serial killers na cadeia, que os dois eram colegas, ele e o Douglas eram colegas de trabalho. E ele vai falar sobre as entrevistas que ele fez na cadeia com esses serial killers e vai falar também sobre um pouco sobre como ele fazia para criar os perfis criminais. Enfim, o livro também é bem bonito, ó. E muito interessante. Então, para quem gosta de um true crime, eu recomendo. Tem novos casos diferentes dos que aparecem no livro do John Douglas, porque o Ressler entrou antes, né, na equipe. Enfim, eu recomendo. O próximo livro é Um Favorzinho do Vizinho, de Christina Forrest, é uma autora estadunidense. O livro foi publicado em 2023. O livro começa, né, com a Lily, ela tem um livro favorito. E aí ela um dia estava procurando na internet e descobre que o autor favorito dela acabou de publicar o e-mail dele, né, para os fãs mandarem as mensagens. E aí ela começa a conversar com ele, eles começam a se aproximar e os dois ficam muito apegados um ao outro e enquanto ele tá viajando, assim, eles não mostram foto nenhuma, ela não sabe o primeiro nome dele. Enfim, elas acabam se apegando muito um ao outro e até que de repente eles somem. E aí passa um tempo, ela tá tentando se adaptar, né? Tá tentando colocar
sua vida nos eixos e vai morar um tempo com a irmã dela, porque as condições financeiras não estão muito boas. E aí ela vai morar um tempo com a irmã dela. E ela acaba sendo vizinha de um cara que ela logo se interessa, só que ela não sabe que ele é o autor favorito dela. Enfim, é um livro muito gostoso de ler, eu achei bem legal, assim, ainda tem representatividade negra. É um livro bem interessante, eles são muito fofos e assim, eu recomendo bastante. O próximo livro foi O Dia em que Adotei o Pipoca, da Verônica Mattioli, né, uma autora brasileira. O livro foi publicado em 2022 e é um conto curtinho falando sobre como foi adotar o Pipoca, que é o doguinho dela. Eu achei muito fofo e o único defeito é que não tem mais páginas pra gente poder acompanhar o Pipoca. O próximo livro foi As 220 Mortes de Laura Lins, de Rafael Westenfelder, é um autor brasileiro. É um conto também, foi publicado em 2020 e ele vai contar a história da Laura, que todo dia, a história é contada pelo amigo da Laura, e todo dia ele vê ela morrendo por algum acidente, alguma coisa que acontece, e ele tenta ao máximo impedir que isso aconteça. Então, 220 dias seguidos, o dia se repete, ela morre, e ele vai tentando ver as variáveis para ele poder salvar a vida dela. Achei bem divertido, bem curto e eu recomendo. O próximo livro foi Uma Tempestade de Verão, da K.L. Walter, né? É uma autora estadunidense. O livro foi publicado em 2023. Ele vai contar a história da Meredith, né? Ela perdeu a irmã mais velha dela e ela passou um tempo sem ir pra casa da família, né? No Martha's Vineyard. E aí ela finalmente volta lá depois de um ano pro casamento da prima dela. E lá ela conhece o Rich, que é o irmão do noivo, né? E assim, o livro... Aí eles acabam se envolvendo, porque o livro tem ele gira em torno daquela brincadeira de assassino, né? Você pega o papel do nome da pessoa e vai lá e mata a pessoa, enfim. E aí os dois já se tornam aliados, mas aí depois eles acabam se envolvendo. E é um livro assim, bem gostoso de ler, bem divertido. A família dela é muito gracinha e eu recomendo. O próximo livro foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. É um autor estadunidense. O livro foi publicado em 1900, né? Ele vai contar a história da Dorothy, que teve um tornado que tirou a casa dela lá do Kansas. E aí ela vai parar numa terra mágica. E assim que a casa dela para na terra mágica, ela cai em cima da bruxa malvada. E aí nisso as pessoas da cidade já ficam doidas, já ficam super felizes com ela. E aí ela vai atrás do Mágico de Oz para poder pedir para ela voltar para casa. Nisso ela encontra os amigos, tem o Leão Covarde, o Homem de Lata, que não tem coração, e o Espantalho, que quer um cérebro. E esses amigos eles vão com ela nesse caminho. É um livro bem divertido, por mais que assim, eu tenha achado que às vezes é tipo, o espantalho ficou preso no meio do rio. E eles ok, vamos. E aí depois que eles veem os espantalhos, eles falam, a gente tem que ajudar eles. Sim, mas aí, antes disso eles estavam tipo, que pena, né? Vamos embora. Enfim, mas eu acho um livro divertido e eu recomendo. O próximo, o último livro, né? Porque esse vídeo já tá bem longo, já foram 12 livros, agora eu vou falar sobre o 13º, é Cravo e Canela, que é um conto também, do Felipe Mateus. É um autor brasileiro, o livro foi publicado em 2023. E ele vai contar a história, né, do Marcelo e do Eduardo. Eles se conhecem na biblioteca e eles acabam virando amigos e por fim se apaixonando, assim. Eles são um casal muito fofo, eu achei que faltou só
um pouco mais, assim, o que acontece depois, né, que eles ficam juntos. Mas, assim, eu gostei bastante, ficou com um gostinho de quero mais. E é isso, pessoal, foram esses os livros que eu li esse mês de março. Deu pra ler bastante. Eu agradeço você que assistiu até aqui, agradeço a minha mãe. Minha mãe. Vai dar um oizinho. Oiê! O Renan. O Harry, seu ursinho. E a Pandora. Pandora é uma almofada reservada para o cão. Essa outra almofada é que ela encosta, que é a mexer dela, virar lá, fica na frente. E é isso, gente. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Muito obrigada. E logo eu volto com mais um livro. Quero agradecer minhas duas avós também. E é isso, agradecer a todos. Obrigada por assistir esse vídeo. Ficou enorme. E beijos e até a próxima.